Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus. Isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e toda honra, toda glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dia 10, domingo, dia 10 de dezembro já, Natal se aproximando, final de ano, ritmo de festa já, isso é muito bacana. E nossa reflexão hoje, atendendo a um pedido do nosso querido irmão Edu, lerei hoje o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ele diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Bom, meus queridos, aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos ensinando que podemos, enfrentar qualquer situação porque Deus nos fortalece. Então, Deus nos mantém preparados, Deus nos mantém fortes, Deus nos mantém resistentes a qualquer situação que a gente atravesse. Então, por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, somos mais do que vencedores. Quando estamos com Deus, somos invencíveis. Daí eu lembro, sempre que eu leio esse versículo, eu lembro da luta de Davi, do pequeno Davi, contra o gigante, Davi, vocês sabem essa história de corda salteada, Davi com pedras, com aquele, esqueci o nome daquela coisinha que ele tinha, que parecia, seria os primórdios de um estilingue, esqueci o nome, e Golias, daquele tamanho, gigante, preparado, armado, com uma vasta experiência em guerra, em lutas, e Davi ali, um pastor de ovelhas, 17 anos, novinho, um menino, e no final das contas, Davi declara ali que ele está com Deus, que Golias pode estar armado, com espada, com escudo, com isso e com aquilo, que Davi estava sem armadura alguma, estava desarmado, mas ele trazia dentro dele Deus, Então, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece, posso enfrentar qualquer situação. Então foi isso que Davi pensou ali, foi isso que Davi declarou. Ele já declarou a vitória antes de começar a luta, e quando o gigante Golias veio para cima dele, ele rodou aquela funda, se não me engano, acho que é isso o nome, ele rodou aquilo com uma pedra ali e jogou, a pedra bateu, uma única pedra, pegou na testa de Golias, Golias caiu no chão e morreu, Ou seja, tudo posso, meus queridos, naquele que me fortalece, Então, Davi exemplificou, esse versículo. Toda vez que eu li esse versículo, eu lembro dessa passagem. Tanto que quando eu li o pedido, a sugestão do nosso querido irmão Edu, quando eu vi, eu li lá o pedido dele, eu lembrei, falei, tudo posso naquele que me fortalece, e já veio Davi e Golias na cabeça, Então, queridos, aqui, se a gente ler um pouquinho para cima, versículo 11, Filipenses 4:11, onde Paulo declara que ele aprendeu a ser feliz, com a abundância e com a escassez, então que ele aprendeu a ser feliz quando ele tem e quando ele não tem, e aqui ele está se referindo a tudo, a alimento, a tudo, ele aprendeu a ser feliz. Por quê? Porque ele é fortalecido por Deus. Então, se ele é fortalecido por Deus, quando nós somos fortalecidos por Deus, nós não passamos sede, não passamos fome, não passamos frio, não passamos calor, não passamos necessidade alguma. Por quê? Porque Deus nos fortalece, e tudo podemos quando Deus está nos fortalecendo, quando somos fortalecidos por Deus. Então, queridos, nesse domingo, pense nisso, reflita sobre isso, sobre essa grandeza de sentimento, essa grandeza de reconhecimento
de que quando Deus está conosco, nada pode nos abalar, né? Quando a gente tomar posse disso, quando a gente realmente, né, trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nada mais nos abalará, né? Não importa o que a gente atravesse, né? A gente vai estar sempre fortalecido, vamos estar sempre vencedores, mesmo, né, sendo vencidos por alguma coisa, mas no fundo nós sabemos que somos vencedores. Por quê? Porque vencendo ou não vencendo, nós somos felizes, mantemos a alegria, a gente mantém a esperança, a gente mantém o otimismo, a gente mantém a cabeça erguida. Por quê? Porque Deus está conosco, e quando Deus está conosco, nós podemos todas as coisas. Tá bom, queridos? Inclusive, atravessar situações que a gente imaginou que nunca pudesse acontecer com a gente, que nunca fôssemos capazes de passar por tal situação, e no final das contas a gente vê que a gente passa e que a gente saiu vencedor mais uma vez, e muitas vezes a gente não reconhece isso, que é uma pena. Muitas vezes a gente não reconhece que passamos e vencemos, porque Deus está conosco, porque Deus está nos fortalecendo, porque Deus está segurando a nossa mão, Deus está nos sustentando. Então, quando Deus age na nossa vida dessa maneira, queridos, não há problema que seja maior do que o nosso Deus, né? Não existe problema maior do que o nosso Deus, não importa qual seja o problema, não importa qual situação estejamos atravessando, somos mais do que vencedores. Podemos tudo naquele que nos fortalece, né? Tudo posso todas as coisas, ou tudo posso, dependendo da Bíblia, naquele que me fortalece, né? Então, Deus nos fortalecendo, Deus nos sustentando, Deus nos erguendo, Deus não deixando que a gente tropece, mas se tropeçarmos e cairmos, Deus é o primeiro que vem ali, que estende a mão. Outra passagem bíblica, sempre que eu lembro disso, né, ou quando eu falo, ou quando alguém fala para mim que Deus está estendendo as mãos, eu lembro da passagem de Pedro, né, vendo Jesus ali andando pelas águas. Aí Jesus diz para Pedro: vem, Pedro, né, vem, você consegue, venha. E Pedro começa a andar e anda também sobre as águas, mas quando Pedro tira o foco daquilo, tira o foco de Jesus, quando ele para de olhar para Jesus e olha para a água, ele, né, perdeu o foco de Jesus, ele afunda. E quando ele afunda, né, imediatamente a mão de Jesus está ali estendida para socorrer Pedro. Isso é muito bonito, até eu me arrepio quando eu falo isso. Por quê? Porque em qualquer situação, se a gente tropeçar, Jesus está com a mão ali para nos pegar, nos suspender, nos erguer e nos fortalecer. Então, queridos, pense nisso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se trouxermos isso para a nossa vida, se tomarmos posse disso, seremos sempre mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Deixamos de ser, às vezes, porque perdemos o foco em Jesus. Nosso foco tem que ser Jesus 24 horas por dia. Quando eu me distraio, quando alguma tentação tira o foco, daí eu posso tropeçar, eu posso cair, eu posso fazer coisas que depois eu me arrependa amargamente, eu posso dizer coisas que eu me arrependa amargamente. Então, que a gente não tire o foco de Jesus, que a gente não precise que Deus estenda as mãos, que Jesus estenda as mãos para nos suspender, né? É claro que Ele fará isso quantas vezes for preciso, mas que a gente mantenha o foco e que a gente mantenha isso para a nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Edu, por você sempre estar aqui participando, interagindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Edu, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, alimentando, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança. E você, né, se tiver vontade, faça como o nosso irmão Edu,
peça para que eu leia, para que eu comente algum versículo. A única ressalva que eu faço é que eu gosto de fazer isso aos domingos. Se você me falar por quê, não sei por quê, mas me veio na cabeça desde a primeira vez de fazer isso, atender esses pedidos de leitura aos domingos. É só isso, tá bom, queridos? Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse nosso relacionamento com Deus e levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, se Deus permitir, né, estarei de novo com vocês aqui. E meu muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe as nossas escolhas, Deus abençoe nossas decisões, para que elas nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.